Olá, que bom que você está aí com a gente para acompanhar esse momento de conversa com o professor Dr. Wilson Scholz aqui no Seminário Concórdia em São Leopoldo. E nós estamos sempre conversando sobre leituras dos próprios. Na verdade, hoje a nossa conversa é sobre o próprio 22, que normalmente cai entre 2 e 8 de outubro. Professor Wilson, então, nós temos aí um grupo de leituras, né? O Salmo 62, temos um texto aqui conhecido de Abacuque 1, 1 a 4, 2, 1 a 4. Estamos aí iniciando a carta de 2 Timóteo 1, 1 a 14. E o texto principal, conforme o Senhor sempre tem nos dito, é Lucas 17, 1 a 10. Texto também é conhecido, né, professor? O texto é conhecido, mas ele é, a rigor, novo. Ele é novo na série trienal. Quer dizer, há vários textos desses que nós vimos em Lucas 16 que são historicamente parte do lecionário. Ou seja, sempre estavam lá. E esse de Lucas 17, 1 a 10, ele é um acréscimo da série trienal. Então, nós não líamos esse texto antes de 1980, digamos. E ele é um texto interessante, ele é um texto desafiador, até por ser pouco conhecido, mas eu acho que é um texto que vale a pena ser considerado. E como Lucas é um evangelho longo, ele não precisa do auxílio de outros evangelhos, especialmente não do evangelho de João nessa altura. E os formuladores da série trienal então decidiram incluir esse texto, que tem aqui como os títulos, né, os tropeços, o perdão e a fé. Esses são os títulos aqui na Nova Almeida Atualizada. Então, e eu tenho aqui a revista e atualizada, e nessa tradução nós temos aqui uma advertência de Jesus, né? Especialmente falando sobre escândalos. Essa palavrinha escândalo, como é que a gente poderia entender? Esse é o termo grego que temos no português, né? Skandalon, foi traduzido por escândalo, mas escândalo tomou um outro sentido. Por isso agora, nessa revisão, foi colocado pedras de tropeço. É inevitável que existam pedras de tropeço. O escândalo era uma pedra colocada no caminho, você tropeçava sobre ela e caía. Então, no contexto da fé, é aquilo que faz com que alguém tropece em sua fé, ou passe a duvidar, ou passe a perder a fé. Então, esse é o problema com a pedra de tropeço. E aqui Jesus está falando para os discípulos. Então, os discípulos precisam cuidar com isso. Exato. Esse é um texto que é dirigido aos discípulos, à igreja. Tem um certo paralelo com Mateus 18, que é o discurso da igreja em Mateus, especialmente essa questão de se o seu irmão pecar, se pecar contra você 7 vezes, aí você vai lembrar o texto lá de Mateus 18, 7 vezes ou 70 vezes 7. Esse é o texto paralelo em Mateus. Mas a pedra de tropeço, o scandalon, agora com essa tradução fica mais fácil fazer a conexão entre a pedra de tropeço e a pedra de moinho pendurada no pescoço. Então fica mais fácil fazer essa conexão. Essa conexão, exatamente. E os pequeninos aqui, que é mencionado, eles são quem? Os pequeninos são sempre, no contexto dos evangelhos, poderiam ser as crianças, mas certamente são os pequenos na fé, ou então os crentes, talvez até aqueles com uma fé mais débil, e por isso que está toda essa questão também do aumentar a fé. Mas, enfim, esse texto é um conjunto de várias frases ou afirmações de Jesus. Ele começa falando sobre as pedras de tropeço, depois ele fala se o seu irmão pecar,
Então, na sequência, os apóstolos disseram ao Senhor. Essa é uma característica de Lucas. Ele gosta de chamar, ou não é que goste, mas de vez em quando ele não usa o termo discípulo, ele usa o termo apóstolos. E também o Senhor. Lucas gosta de chamar Jesus de Senhor. E Jesus responde com essa afirmação sobre a fé como um grão de mostarda. E no final, o servo ocupado que volta do campo. Então, são na verdade 4 blocos de texto aparentemente desconectados, e de fato são desconectados, mas é possível procurar e estabelecer uma conexão entre esses textos. E esse é o desafio desse texto aqui. Sim. É o dessa perícope. Então, como você pode ser uma pedra de tropeço? Se me permite fazer essa ligação. Como você pode ser uma pedra de tropeço? Uma das maneiras é recusar-se a perdoar o seu irmão. Essa é uma possibilidade. Isso seria o escândalo. Esse seria o escândalo. Esse poderia ser o escândalo. Né? Alguém que não quer perdoar. E o número 7 é um número redondo, é o número da totalidade, não é 6 mais 1, é o número da totalidade aqui. Para fazer isso, quer dizer, para fazer frente a isso, para estar disposto a isso, os discípulos ou os apóstolos dizem, nós precisamos mais fé. E aqui o termo aumente-nos a fé, esse termo no grego dá a ideia de, eles pedem, acrescente algo à fé. Quer dizer, o verbo é prostite-me. Então, ponha mais em cima da nossa fé, ou estenda a nossa fé. Não é necessariamente que ela vá crescer, mas nós precisamos um adendo à fé. E na verdade, Jesus diz, a fé, ela sempre é do mesmo tamanho, né? Mesmo a fé mais ínfima, a fé mais miúda que se possa imaginar, do tamanho de um grão de mostarda, ela é uma fé que conecta, é uma fé que faz aquilo que Jesus diz, faz até aquilo que é impossível. Quer dizer, a amoreira, que tradicionalmente tinha as raízes mais fundas. Então, se existe alguma árvore naquele contexto que seria impossível de erradicar ou de arrancar, é exatamente a amoreira. E no final, depois dessa reflexão sobre a fé, ou dessa palavra sobre a fé, Jesus conclui com ou Lucas coloca aqui uma parábola de Jesus do servo. E essa questão do servo também é importante, porque no final diz assim, somos servos inúteis. Em outras palavras, na hora que nós tivermos feito tudo isso, evitado os escândalos, perdoado o nosso irmão e pedido mais fé para poder fazer tudo isso, nós no final precisamos dizer, nós não fizemos nada mais do que a nossa obrigação. Somos servos inúteis, essa é a nossa missão, esse é o nosso papel como discípulos. Exatamente porque Jesus fala aos seus discípulos. Aí já dá para entender por que eles pediram para aumentar a fé, né, professor? Exatamente. Porque isso aí, contra a nossa natureza humana, é uma luta constante. A gente tem uma inclinação à vingança, na verdade. Né? E aqui vai até mesmo contra a nossa natureza e a gente poderia dizer até contra a nossa própria cultura, onde cada um quer buscar e fazer valer o seu direito, né? E não tem como o povo de Deus ter uma mentalidade dessa, uma vez que, se isso ficar impregnado no coração, na mente do povo de Deus, nós vamos ser pedras de tropeço. Exatamente. E esses 4 blocos de texto permitem, para quem vai pregar o texto ou ensinar o texto, diferentes enfoques. O texto, a leitura do Antigo Testamento, Abacuque, aponta em que direção? Pois é, ali é o começo, né, do livro, e nós vemos ali uma advertência séria sobre a vida do povo de Deus,
mas também nós temos a resposta de Deus no capítulo 2, né? E o justo viverá por fé. Esse texto ele é fantástico. Né? Então, o texto do o Antigo Testamento, o texto de Abacuque, sugere um enfoque na fé, mas é uma possibilidade. Sim. O texto tem várias possibilidades. Então, aumente-nos a fé, conecta com Abacuque. Isso, 2:4, né? Exatamente. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, é uma conexão com a fé. E creio que temos um bom material aí de reflexão pessoal, mas também para aqueles que serão os pregadores deste final de semana, né? Exatamente. Nós estamos bastante avançados nessa assim chamada narrativa da viagem. Ela termina lá no capítulo 19. Sim. Então, ela começou no capítulo 9, estamos no capítulo 17. Esse é um texto que tem as suas peculiaridades, ele permite diferentes enfoques, e um dos enfoques é exatamente esse da fé, sugerido pelo texto do Antigo Testamento, que foi escolhido a dedo em função de alguma coisa que está no texto do Evangelho. Certo. A questão se me permite voltar a ser o seu irmão pecar. Aí existe as traduções antigas, mais antigas, Almeida Antiga, Revista Corrigida, Revista Atualizada, diz se o seu irmão pecar, se o teu irmão pecar contra ti. E esse contra ti está no versículo 4, se pecar contra você. Hoje, o texto grego aceito não tem mais o contra ti, o contra você, no versículo 3. E é interessante isso, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Esse aspecto do repreender é algo que é um pouco estranho hoje. Também, né? Ninguém mais quer fazer isso, ou ninguém quer que isso seja feito. É a minha vida, você não tem nada a ver com isso, o que a igreja está querendo fazer comigo? Se ele se arrepender, então sempre está envolvido o arrependimento, perdoe-lhe. Agora, se pecar contra você 7 vezes num dia, então tem essa coisa mais ampla, se o seu irmão pecar, isso é mais amplo. Agora, no versículo 4, se pecar contra você, tá. E num dia vier para lhe dizer estou arrependido, perdoe-lhe. Então tem a coisa mais ampla. Esse versículo 3 me parece falar mais para a igreja como um todo, e o 4 mais para o cristão de forma individual. E é sempre oportuno lembrar da oração do Pai Nosso, né? Onde nós temos uma questão de súplica também, né? Para que Deus possa nos acolher e nos perdoar, né? Porque nós também somos pecadores e pecamos contra Ele, né? Eu vi outro dia a história, alguém contou assim, a gente gosta de dizer, se alguém pede desculpas, a gente diz assim, não, mas não foi nada. A gente diz, não foi nada. Verdade. Mas esse pastor que eu ouvi falar, ele disse assim, a gente deveria dizer, na verdade, eu te perdoo. E é uma coisa diferente do que simplesmente, não, isso não foi nada. Foi alguma coisa. Aconteceu. Então, se aconteceu, foi. Então, eu te perdoo. Isso é diferente do que dizer, não foi nada, não se preocupe. Não, eu te perdoo. Essa é uma linguagem diferente. Até mesmo o pedir desculpa e pedir perdão. Parece que não, mas os termos eles são carregados de sentido, de conteúdo, né? E isso para nós faz a diferença conforme o senhor está colocando. Que legal, muito obrigado, professor. É sempre muito bom conversar com o senhor sobre a palavra de Deus. Até a próxima.